Esse vídeo é falando sobre futuro e propósito. Quando eu era mais novo, apesar de eu ainda ser novo e ser jovem, apesar de ser um jovem casado, eu me perdia muito se perguntando sobre futuro, sobre propósito e escutava muitos detalhes. Mas agora nesse vídeo eu quero tratar algumas lições para você que você pode retirar se você está buscando um propósito na vida, seja na vida espiritual, dentro da igreja, no seu ministério, ou se você está buscando um propósito dentro da sua linha de trabalho, dentro da linha profissional, ou para casamento, alguma coisa, algumas lições que você deve ter. Então, eu acho que para você entender a primeira lição, eu vou lhe contar uma história. Essa história é baseada no filme e também no livro do Alice no País das Maravilhas. O que é que acontece? Alice estava exatamente nesse País das Maravilhas, onde tem muitas coisas encantadas, assim. E ela estava dentro de uma floresta, dentro de um bosque, vamos botar assim. E ela se depara com dois caminhos. Quando ela se depara com dois caminhos, vem uma dessas criaturas animadas chamada o gato. E esse gato, ele pergunta para Alice: Alice, para onde você quer ir? Aí Alice pergunta: não sei. E ela estava em dúvida em qual caminho seguir. Então ele responde para ela: se você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho serve. Então, o que podemos entender? Não adianta você querer encontrar um propósito, encontrar um caminho ministerial, encontrar, por exemplo, um chamado profissional, alguma coisa, se você não sabe para onde você quer ir. Você primeiramente tem que ter uma base de aonde você quer alcançar. Então, uma das primeiras coisas que eu aconselho você é que olhe para o seu futuro e veja como você quer ser, como você se vê como uma pessoa. Exemplo, daqui a 10 anos eu quero ser uma pessoa bem-sucedida, estar casado, ter filhos e tal. E a partir daí, construir uma família, eu quero ter uma profissão que me dê isso e isso e isso. Você bota características e a partir daí você vai listando essas características e você vai ter mais ou menos um norte de onde você quer ir. Minha esposa fez isso até sobre o esposo que ela queria ter. Eu fiz isso sobre a esposa que eu queria ter. Fiz isso sobre as minhas profissões. As minhas profissões não, né? Na minha caminhada profissional. Sobre aonde queria ter, aonde meu ministério eu queria levar. Então, isso de dar pelo menos um guia base da onde você pode caminhar. A segunda coisa que você precisa entender é que você vai haver muitos caminhos distintos para você chegar a esse mesmo propósito. Só que o que acontece? Como a gente vive em sociedade, muitas pessoas vão lhe dar conselhos. E vão querer lhe dar conselhos. Só que nem todos esses conselhos você deve ouvir. Então, quando eu estava indo se casar, prestes a me casar, muitas pessoas aconselharam: nossa, casamento é a bênção e tal. Mas muitas pessoas que estavam frustradas com o casamento, por não entender como funciona o casamento divino, algo que Deus criou, davam conselhos que casamento é muito dor de cabeça, casamento dá errado, que você vai perder o seu futuro, que você não deveria estar casando tão cedo, por causa da visão que ela tinha. E dentro desse caminho, eu e minha esposa chutou muitos conselhos que eram produtivos e muitos conselhos que a gente simplesmente teve que passar uma peneira de filtro, reter o que era bom e o que é ruim descartar. Porque existem muitas pessoas frustradas e elas vão lançar sobre você as suas frustrações. Então, eu vi uma história que eu não sei quem criou essa história, de onde surgiu, não sei de onde esse conto. Que existia uma lagoa e dessa lagoa tinha uma montanha. Nessa lagoa viviam um reino de sapos. Vários sapos nessa lagoa. E esses sapos, você sabe que o sapo se alimenta de moscas. E um determinado dia os sapos estavam caçando seus alimentos, caçando as moscas. E passava a mosca e de repente eles viram uma mosca muito bonita, brilhante. Eles disseram: nossa, essa é a mosca, vou fazer agora a minha ceia, vou me infartar agora. Aquela mosca bonita, gorda pra eles comer, né? Pra gente ter nojento, mas pro sapo era uma coisa gostosa. E ele olhou assim e tá certo. Essa mosca subiu e parou no alto da montanha. Então os sapos começaram: eita, pô, vamos pegar lá em cima. Não tem como a gente alcançar com a língua, vai pegar lá em cima. Foi o primeiro sapo, subiu, escorregou. Pô!
não conseguiu pegar. Aí o segundo sapo, pô, tu é muito fraco, pô. Para, pô, eu vou lá e consegui. Subiu, escorregou também. Prau! E, poxa, aí foi o terceiro sapo. Não, vocês dois são muito fracos dentro do grupinho, né? Eu vou. Subiu. Quando tava chegando perto, pá! Escorregou também. Todos caíram. E eles olharam assim pro outro e, não, pô, ninguém consegue fazer isso, pô. Eu não consegui, tu não conseguiu, ele não conseguiu, então ninguém consegue. Então veio um determinado quarto sapo. Esse sapo número 4, ele começou a olhar, analisar, ver a mochila em cima e ele foi começar a tentar subir. Aí o pessoal, ei, pô, para, pô. Não vai conseguir, não. Desce daí que tá escorregando. A gente já tentou aqui, tu não vai conseguir também, não. Vai, desce. Aí o sapo não ouviu e continuou. E foi devagarzinho, subindo legal. Foi pegando aqui uma pedra rochosa e foi subindo devagar. E o sapo, para, pô, tu vai escorregar que nem... Olha ali, tabacudo. Olha que abestalhado. Desculpe a expressão, né? Olha ali que abestalhado. Aqui, cara. Ele tá chutando a gente não, pô. Manda ele desce daí. E o sapo continuou subindo. Daqui a pouco aquele sapo chegou no cume, comeu a mosca. E aquele sapo desceu, depois comeu a mosca e foi embora. Aí os três ficaram se perguntando, nossa, o que é que ele tem de diferente da gente? Chegou uma pessoa e diz, olha, é porque ele é surdo, ele não estava escutando nada do que vocês estavam dizendo. Ou seja, às vezes você vai ter que tampar os seus ouvidos e escutar e seguir firmemente para um propósito e para sua visão. Aquilo seja que Deus instruiu fazer, aquilo que você acha que é melhor para a sua vida. E você vai ter que filtrar quem você vai escolher ouvir e quem você vai escolher não ouvir. Porque só assim você vai conseguir alcançar o caminho, vai conseguir trilhar. E na sua jornada de vida, sobre o futuro, você vai encontrar muito isso sobre qualquer área da sua vida. Conselhos bons e conselhos ruins. E você vai ter que ter um filtro, uma peneira. Deus diz na sua palavra, em 1 Tessalonicenses, se não me engano, mas eu não me lembro o texto, o capítulo do texto exato, a seguinte frase: julgai tudo e retei o que é bom. Você vai precisar julgar muitas opiniões, muitos conselhos, para saber qual vai ser o melhor conselho para aquilo dentro da sua realidade. Porque aquilo que não funciona na minha vida pode funcionar na sua. E aquilo que funciona na sua vida pode não funcionar na minha. Porque somos indivíduos diferentes, vivendo dentro de um meio de uma sociedade. Então, essas duas lições eu acho muito importantes. A primeira, você precisa saber para onde ir. Encontrar o seu propósito, o seu objetivo. Você precisa traçar alguma coisa da sua mente, dentro da sua própria experiência. E dentro de lá, seguir o caminho. Não há problema nenhum se o seu propósito é dizer, caramba, fazia sentido quando eu tinha 2 anos, 3 anos atrás. Mas agora eu preciso corrigir esse caminho porque eu acho que esse objetivo faz mais sentido para mim. Porque nós estamos em mudança. Não há problema nenhum em mudar. E a segunda lição, né? Aprenda a entender e filtrar quem você vai escutar e quem você não vai escutar. Porque assim você vai literalmente conseguir alcançar o seu objetivo. E sempre se lembre, seu futuro depende do que você aprende hoje. Não esquece de deixar seu like. Se gostou, deixa aqui nos comentários. Eu gosto de saber suas opiniões, conselhos, ideais que vocês queiram ter ou insights que vocês tiveram. E compartilha com um amigo, para que um amigo também possa escutar essa informação, essas lições que a gente pode tirar.